Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá conferir essa maquiagem coloridíssima que a própria Manu fez há um tempinho atrás com essa paletinha da Ludurana. Então vamos lá conferir? Eu inicio com o corretivo da Mais Vaidosa na cor Sandy, aplicando por toda a pálpebra e espalhando com o próprio pincel de corretivo. Lembrando que você não precisa fazer uma camada super espessa, tá? Basta que ela seja uniforme. Agora eu venho com a paleta da Ludurana de 18 sombras quadradas e inicio com esse tom de rosa neon e com um pincel Gama 06 da Levangie, aplicando sempre do meio para as extremidades, né? Depositando a maior quantidade de sombra no meio e levando para o canto interno e externo. Faça essa primeira camada, faça uma segunda camada, espalhe bem naquele movimento de vai e vem, tomando cuidado para não marcar muito o canto interno, mas claro, tem que pigmentar, né, para fazer aquela marcação sutil. Agora eu venho com esse pincel mais aberto, esse é o Gama 05, para tirar os excessos. Faça uma segunda camada desse tom de rosa para que ele pigmente bem. E apesar de ser uma sombra bem pigmentada na paleta, né, ela espalha bem, fica o esfumado bem espalhado, então eu tenho aí que trocar por um pincel menor, já que eu quero mais pigmentação. Então, para pigmentar mais essa sombra, o que eu fiz? Troquei o pincel por esse pincel da Mais Vaidosa, o MV5, que é um pincelzinho menor, para eu obter mais pigmentação, né? Conseguir aí marcar mais essa sombra no côncavo e canto interno e externo. Agora eu venho com a segunda sombra, que é esse tom de vermelho, é um vermelho quente, né, mais aberto. Vou agora aplicando com o pincel 03 da Levangie, da linha Gama também, e já fechando aí o canto externo, aplicando sempre do meio para as extremidades, lembrando que você vai sempre depositar a maior quantidade de sombra no meio e levar do canto para o canto interno e externo. Claro que isso depende da técnica, né, que você deseja, mas quando a gente está trabalhando com técnicas que necessitam de um esfumado em toda a porção da pálpebra, a gente faz assim. Retornei com o pincel 06 aí e agora tô tirando as marcações do canto interno, muito importante, gente, porque senão esse canto interno fica manchado, já que a gente está trabalhando com sombras coloridas e bem pigmentadas. Volto novamente com um pouquinho mais da sombra avermelhada, para fazer mais essa marcação de côncavo, né? Deixar ela bem presente aí nessa transição, nesse degradê. E agora eu venho com outra sombra vermelha, que é a sombra de baixo. Ela é uma sombra mais fechada. E apesar de no vídeo estar mostrando que elas são sombras que tendem muito para o laranja, ao vivo, né? Quando você olha na paleta, você vê que elas são um pouquinho mais fechadas, né? Então, a impressão aí que a gente tá tendo é que elas são mais corais, mas na verdade elas são vermelhas, bem pigmentadas. Vou fechando aí canto externo. É importante essa parte porque a gente não vai aplicar mais sombras aí no canto externo. E agora eu venho para a marcação do côncavo, né? O recorte, que é uma parte bem tensa aí. Eu utilizei o corretivo Snow, que é um corretivo mais esbranquiçado, e dei uma diluída. E utilizei aí esse pincel da Macrylan, o B113, para fazer essa marcação. Por que eu utilizo, na verdade, o corretivo um pouco mais diluído? Que é para o pincel, gente, deslizar. Então, o pincel, para que a sua marcação seja melhor, ele precisa assim, ó, deslizar, como vocês estão vendo aí no vídeo. E para isso, o corretivo precisa estar um pouco mais diluído. Mas você não precisa se preocupar, porque isso não vai comprometer a pigmentação das sombras que vão ficar aí no recorte, tá? Então eu faço essa marcação aí, vou preenchendo, né, as partes que eu desejo, vou preenchendo para dentro toda essa porção que eu fiz o recorte. E aí, para deslizar melhor, você dá essa diluída, faz essa diluição do corretivo. E quando a gente está trabalhando também com corretivo muito cremoso, o ideal é que você, porque ele é mais duro, o ideal é que você aplique umas gotinhas de diluidor para que ele fique um pouquinho, né? Para que a textura dele mude um pouquinho e a consistência dele fique um pouquinho mais líquida. E aí eu mudei de pincel pro B105 por causa da cerda do B113, que estava um pouco irregular.
Alguns pincéis vocês sabem que isso ocorre, né? Às vezes ele não é tão juntinho, mas o ideal é que você utilize um pincel de precisão em que as cerdas da ponta sejam bem unidas, né? Que é para poder você fazer essa marcação sem problemas. Agora eu tô utilizando aquele truquinho do próprio pincel do corretivo, eu retirei o excesso e aí vou espalhando para que vou dissolvendo o recorte para que o esfumado entre no recorte. Agora eu utilizei essa esponjinha para tirar o excesso de corretivo e deixar ele mais seco, gente. Isso é muito importante, porque o corretivo molhado, ele não vai funcionar. Quando a sombra pegar nele, provavelmente vai craquelar. Então você precisa deixar esse corretivo bem seco, bem mais seco, né, na verdade, para que a sombra consiga aderir nessa parte. Aí eu tô fechando o canto externo com as mesmas sombras que eu utilizei no esfumado. Você pode estar fechando esse canto externo, até dei batidinha aí para secar ainda um pouco mais o corretivo. Então essa parte é importante, principalmente também na zona do recorte, viu? É importante você deixar a zona do recorte bem sequinha, como você tá vendo aí, ó, sem brilho. Se tiver brilhosa é porque ainda tá molhado, né? Porque o corretivo ainda tá muito líquido, e aí isso pode prejudicar a sua técnica, as sombras que você vai colocar a seguir, e vai ficar com um acabamento não muito legal. Eu iniciei aí com a sombra amarela, utilizei agora na verdade nós vamos colocar as sombras no recorte. Iniciei com a sombra amarela e utilizei esse pincel de cerdas naturais da Macrylan. Eu nem sei se ainda vende, gente. Ele é um pincel bem achatadinho. A ideia é que você utilize pincéis assim, de cerdas naturais. Apliquei a primeira sombra amarela e agora a laranja. E aí vou trabalhando a transição entre as cores. É importante você utilizar tons complementares que você consiga fazer uma transição entre essas cores, porque senão vai dar ruim, né, gente? Você não vai conseguir deixar isso uniforme, com que isso pareça uma única sombra. Então é importante você ir e voltar com esses tons para que isso não ocorra, né? Para que não fique aquela divisão, aquela linha dividindo as sombras. Isso é muito importante. Agora eu venho com mais esse tom de rosa, é um rosa neon também, mas ele é mais escuro que os tons que a gente já utilizou, né? De rosa, no caso nessa produção, nesse olho. E aí eu vou fechando tudo, misturando uma sombra na outra. Tá vendo como o laranja entra no rosa e o amarelo entra no laranja? Pois é, precisa ficar assim, precisa ficar tudo uma coisa só, tudo uniforme. E aí tem que tomar cuidado com isso, e o pincel que você vai utilizar e as cores também vão interferir. Tô dando esse acabamento final aí no canto externo, para deixar, né, bem esfumado. Quando a gente trabalha com técnicas assim, a gente precisa ir e voltar várias vezes com o pincel, que é para poder obter um acabamento bem esfumado, né, gente? Então, se você quer acabamento, você tem que perder esse tempinho esfumando e ajustando, né, o que tiver marcado. Agora eu vim com o delineador líquido da Miss Lari. Gente, o que é esse delineador, né? Para ser perfeito, precisava ser o quê? A prova d'água, né? Mas não se pode ter tudo quando a gente tá pagando R$10 num delineador, né, gente? Que é a média de preço dele, de 10, 12, 13, 14, geralmente é o preço em média desse delineador. E aí eu apliquei, ainda não apliquei ali no canto interno. É bom evitar você não chegar muito com delineador líquido no canto interno, porque se a pessoa lagrimar com facilidade, já sabe, né? Vai tudo por água abaixo. Mas para utilizar em modelo, eu super gosto, para acabamento também gosto, não tem problema nenhum. Aí o final do delineador eu tô esfumando com o pincel da Love Beauty, um pincel lápis mesmo, se eu não me engano é o LP64. Não consegui ver ali direito, também não tô aqui com ele, mas é o único pincel lápis da Love Beauty. E aí eu utilizei a sombra preta da paleta, mas assim, não curti muito não, viu? Sendo bem sincera. E agora, tô mostrando aí pra vocês a cola de cílios da GB e os cílios Rich da Mari Maria, coleção pra GB também. E aí eu acabei primeiro fazendo o esfumado inferior, utilizei aquele duo de lápis da Ruby Rose, e esse é um pincel labial, viu, gente? Então utilizei esse lápis, né? Um lápis labial. Utilizei esse lápis labial aí porque a região fica muito seca, né? Já falei isso pra vocês várias vezes.
essa região aí tá toda selada, então ela tá bem seca. Então se você colocar pó em cima de pó, não vai aderir, só vai manchar praticamente. Então é sempre bom a gente fazer uma base cremosa. E o lápis labial, ele funciona super bem. Ele é bem pigmentado geralmente, porque ele é pra funcionar como um batom. Então eu gosto de utilizar esses lápis da Ruby Rose pra isso. Vim com as sombras já da paleta, né, pra selar aí. Vim com as 3 sombras que eu utilizei. O rosa e os vermelhos, mas não ficou tão vermelho, né? Ficou mais rosa. E aí tô retocando aí canto interno, passei um pouquinho da sombra amarela pra ajustar. E agora sim que eu vou colocar o cílio, né, gente? Mostrei naquela hora lá, mas acabei não colando aí no vídeo. Colei na hora lá, mas não deu certo. E aí eu retirei e coloquei de novo, até saiu ali o delineador, que eu já vou ajustar aí pra vocês verem. Eu vou retocar. Tome cuidado quando você já tiver aplicado o cílio, né? Já tiver colocado o cílio e for reaplicar o delineador, porque provavelmente o delineador líquido ele vai pegar no cílio do cílio postiço, né? Nos cílios postiços. E aí vai sujar, provavelmente, se ela abrir o olho. Como sujou ali, vocês vão ver cair um pinguinho, olha ali. E aí eu venho com um cotonete limpando as cerdas dos cílios, né? Vou esfumando ali também o final do delineado. E aí retiro com cotonete, ó. Sai bem facinho. Depois de seco, fica super tranquilo. Então você não precisa se preocupar se for só um pinguinho, né? Se for um manchadão, aí já fica mais difícil. E aí tô retocando tudo, porque vocês sabem como eu sou super perfeccionista, né, gente? Tô deixando aí tudo nos trinques pra ficar bem bonitinho. Claro, porque eu sei que também vocês estão de olho em tudo e eu não vou deixar, né, as coisas dessa forma, né? Não vou fazer nada meia boca, vocês me conhecem. Tô ajustando aí, volto com um pouquinho da sombra rosa, com um pincelzinho menor, só pra fazer esse preto entrar bem nesse rosa. E olha como ficou esfumado, gente. Olha o acabamento desse semi-cut. Tá lindo demais, né? Tá maravilhoso. Tô esfumando ali só pra garantir, como vocês já sabem. E aí eu utilizei esse lip balm da Dalla e o top coat também da marca. Esse é o Enjoadinha. E aí muita gente me perguntou, querendo saber que gloss era esse. Mas não era gloss, gente. Era o lip balm com o top coat por cima. Amei, fica muito lindo. E esses lip balm da Dalla, gente, o que é essa pigmentação? A Manu passou, né, a maquiagem toda, o vídeo todo com ele na boca e não saiu, nem ficou menos pigmentado. E aí eu tô finalizando com a máscara de cílios, essa máscara da Ruby Rose, passando nos cílios inferiores e no cílio superior, só pra unir com o cílio postiço. E é isso, gente, olha essa maquiagem maravilhosa. Agora me digam se vocês gostaram ou não, me contem nos comentários. Não se esquece do seu like, viu? E é isso, um beijo, até a próxima, tchau! Olha que linda!